Bom, aqui, pessoal, eu já tô com a terceira carreira pronta, tá? Ó, fiz toda a terceira carreira aqui dos lequinhos. Iniciei aqui a quarta carreira. Nessa quarta carreira, eu já tenho aumentos, tá, pessoal? Então, nessa parte aqui, ó, aqui está o lequinho, tá? O primeiro lequinho que eu comecei a trabalhar, ó. Aqui está o segundo. Aqui está o terceiro lequinho que eu trabalhei do início. Esses três lequinhos, eles não têm corrente de separação. Aqui, a partir do quarto lequinho, eu já tenho as minhas correntinhas de separação. Então, eu fiz um lequinho, dentro do lequinho da carreira anterior, uma correntinha. Se no ponto de vocês precisar de mais, coloquem duas, tá? E vim trabalhando os lequinhos com uma correntinha de separação. Aquela marcação que eu falei pra vocês, ó, ela tá aqui, tá? Da contagem aqui das correntes da virada. Então, essa marcação é minha referência. Então, eu tenho outras marcações, ó, pra vocês não se confundirem. Ó, eu tenho uma, duas, três marcações, tá? Porém, a marcação da corrente da virada é essa primeira aqui, tá? Então, ó, daqui pra cá, a primeira marcação, ó, que ela está aqui. Vou virar ela pro lado direito, certinho pra vocês verem. Aqui está a minha primeira marcação, aqui está a segunda. Deixa eu virar ela aqui, pra vocês poderem visualizar melhor e entender melhor também. Então, aqui, ó, estão as minhas três marcações. Então, aqui, ó, os meus aumentos, a minha correntinha de aumento, ela vai vir até aqui, ó, no rumo dessa primeira marcação, daqui pra cá, a primeira marcação. Então, aqui no início, eu iniciei, ó, esses três lequinhos iniciais aqui, eles não têm corrente de separação. A partir do quarto, eu já começo a minha correntinha de separação depois de cada leque e vim trabalhando uma corrente de separação até aqui, ó. Até no rumo dessa marcação aqui, que foi onde terminou os meus aumentos das 4 correntinhas da viradas na base. Então, até aqui, ó, nesse rumo, eu ainda tenho uma corrente de separação. A partir daqui, eu não vou ter mais correntes de separação. Então, eu vim trabalhando um lequinho sem corrente de separação. Desse outro lado, eu vou fazer aqui a minha volta toda e desse lado eu vou colocar aqui para vocês visualizarem melhor as minhas marcações. Então, aqui está uma, aqui está a outra e aqui está a outra. Então, do outro lado da minha base, aqui, ó, desse lado, eu parei o aumento da corrente do leque aqui nesse rumo dessa marcação. Até aqui, eu ainda coloquei corrente de separação. A partir daqui dessa primeira marcação, já não tem mais corrente de separação. Então, eu venho fazendo os lequinhos sem corrente de separação. Vou fazer a volta aqui do biquinho e vou subir aqui com os meus lequinhos. Quando eu vou passar aqui, ó, na primeira marcação, vou passar a segunda. Quando eu chegar aqui na última, é que eu vou começar a fazer a corrente de separação novamente, tá, pessoal? Então, até aqui eu vou vir com os lequinhos normalmente. A partir daqui, eu já começo as minhas correntes aqui entre os leques. Então, ó, daqui pra cá, essa é a primeira marcação, certo? E do outro lado, daqui pra cá, essa também é a primeira marcação. Então, é nesse rumo que vocês vão trabalhar os aumentos. Por isso que eu disse pra vocês não tirarem a marcação, porque sempre a base da coruja vai ser o ponto de referência para as outras bases. Aliás, para as outras carreiras, perdão. Então, a base, os aumentos da base é referência para as outras carreiras, tá? Então, feito isso, tá, pessoal? Feito toda a carreira aqui, nós vamos iniciar a quinta carreira. Já na quinta carreira, eu vou ter outra modificação. Então, eu vou trabalhar aqui o resto da minha volta, vou fazer aqui os meus leques sem correntes de separação até aqui. A partir daqui, eu já começo as minhas correntes de separação. Quando eu chegar aqui, ó,
aqui nós temos o primeiro lequinho, o segundo lequinho inicial. E aqui eu tenho mais um, formando 3 leques sem as correntes aqui no meio. Então, aqui, quando eu chegar nesse lequinho, esse lequinho aqui, para eu fechar a minha carreira, eu também não vou ter corrente de separação. Então, aqui estão os 2 leques iniciais, sem corrente de separação, e aqui eu tenho mais um lequinho aqui, ó, que não tem corrente de separação. Então, desse lado, eu tenho que ter a quantidade igual eu tenho desse lado. Então, os 2 iniciais estão aqui e eu tenho mais um desse lado sem corrente de separação. Então, antes daqui pra lá, eu tenho que ter um também sem corrente de separação, para ficar igual. Espero que vocês estejam entendendo. Então, eu vou vir trabalhando até aqui com as correntinhas de separação. Aliás, até aqui. Vou fazer esse leque aqui. E aqui, para fechar a carreira, eu já vou fechar direto, eu não tenho corrente de separação, tá, pessoal? Eu vou adiantar e vou voltar mostrando pra vocês. Então, aqui, pessoal, ó, tô chegando no fim da carreira e vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tive a corrente de separação, esse é meu último leque. Aqui, ó, eu ainda tenho a corrente de separação. Venho nesse leque aqui, ó, e aqui, no último lequinho, para fechar a carreira é que eu não vou ter a correntinha de separação, para ficar igual do outro lado. Então, eu tenho os 2 lequinhos centrais, depois dos 2 lequinhos centrais, eu tenho um lequinho sem corrente de separação. Então, ó, aqui está os 2 leques centrais, tá? Sem corrente de separação, e aqui eu tenho um leque depois dos 2 centrais, sem corrente de separação. Então, antes aqui desse, eu tenho que ter um também, pra ficar igual aqui. Então, aqui eu terminei o lequinho, eu já venho direto aqui, ó, e arremato a minha carreira com um ponto baixíssimo. E vou caminhar agora com o meu fio pra chegar lá no meinho do meu leque, pra poder, assim, iniciar a próxima carreira. Subo as 3 correntes para iniciar a próxima carreira. Eu vou aumentar aqui a minha imagem e eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. Então, aqui, pessoal, para não ter dúvida a respeito dos aumentos, então, vocês podem estar contando também para não ter dúvidas. Então, ó, o trabalho, nós iniciamos aqui os aumentos, certo? E viemos com os aumentos até aqui, ó, no rumo dessa primeira marcação. Então, até aqui eu tive minha correntinha, tá? De separação, que é o meu aumento. Daqui até chegar aqui, ó, no biquinho aqui no final, eu tenho uma quantidade de leques. Então, até aqui eu trabalhei a minha corrente de separação. A partir daqui eu não tenho. Então, eu vou contar daqui até aqui, ó, até no rumo desse lequinho aqui. Quantos leques eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No rumo desse primeiro lequinho eu tenho 9 leques, então, aqui desse lado, que eu não trabalhei corrente de separação. Então, eu pego aqui agora no rumo desse outro leque e conto 9 daqui pra lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, até aqui eu não tenho corrente de separação. Daqui pra lá, eu já tenho as correntes de separação. Então, fazendo essa contagem, tendo aqui, ó, esses lequinhos do biquinho aqui como referência, vocês nunca vão se atrapalhar, se confundir nos aumentos. Então, aqui, feito isso agora, eu vou iniciar aqui, então, a nossa quinta carreira. Então, aqui agora, essa carreira, ela já vai ter algumas modificações. Já iniciei o meu lequinho, tá? Com uma correntinha apenas de separação. Essa carreira agora eu vou ter modificações. Então, eu vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, por baixo e vou fazer aqui um ponto alto. Não tenho corrente de separação. Vou vir dentro do próximo lequinho e vou fazer o outro lequinho com apenas uma correntinha de separação, para o meu trabalho não ficar franzido nessa parte, para eu não ter defeito aqui na minha corujona. Então, eu venho e faço aqui
o meu lequinho. Aqui, pessoal, esse primeiro leque também não tem corrente de separação. Então, eu vou laçar minha agulha, ó, porque aqui eu não tenho corrente de separação. E vou vir e vou fazer um ponto alto, direto. Sem corrente de separação, eu venho aqui, ó, nesse lequinho. E aqui eu começo o meu lequinho já com as duas correntes de separação. Faço as duas correntinhas. E venho trabalhando aqui o meu lequinho. Então, aqui, ó, esse lequinho aqui, os dois lequinhos iniciais, não tem corrente de separação. E desse lequinho para esse também não tem. Então, aqui eu também não tenho corrente de separação. Aqui, onde começa minhas correntes de separação, eu vou começar aqui, ó, a fazer uma corrente. Vou vir aqui por baixo, vou fazer um ponto alto e uma corrente novamente. E vou fazer aqui alguns lequinhos e vou ver se vai ficar bom. Vou fazer junto com vocês, tá, pessoal? Eu ainda não fiz, não sei se vai ficar bom. Então, eu venho fazendo as duas correntes e o lequinho. Vamos ver se uma correntinha apenas vai ser suficiente. Faço uma correntinha, desço aqui, ó, e faço o meu ponto alto, uma correntinha novamente e o leque. Se ficar bom, eu continuo. Se repuxar o meu trabalho, eu vou aumentar para duas correntes. Então, é dessa maneira que vocês sempre têm que estar fazendo os trabalhos de vocês. Sempre fazendo, abrindo, olhando, se tá ficando certo, se tá repuxando, tá bom, pessoal? Para não ter defeito aí no trabalho de vocês. Se no trabalho de vocês uma corrente repuxar, coloquem duas. Se for duas e repuxar, coloquem três, tá, pessoal? Desde que não repuxe o trabalho e não fique franzido, vai estar certo. Então, aqui eu estou fazendo uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Até aqui tá ficando bom. Vou abrir aqui o meu trabalho para poder ver certinho se tá ficando bom. Com uma corrente, tá ficando bom. Estou passando aqui aquela parte mais alta, vou fazer mais alguns lequinhos para ver se vai ficar bom. Se ficar bom, eu continuo com uma corrente. Uma corrente, venho aqui, ó, faço um ponto alto e uma corrente. Vou vir no próximo lequinho e vou fazer aqui o outro lequinho. Duas correntinhas de separação, desço aqui e faço os 3 pontinhos altos novamente. Uma corrente de separação, desço aqui no meio, faço meu ponto alto, uma corrente de separação. Venho no próximo lequinho. Vou fazendo aqui meus 3 pontinhos altos, duas correntes de separação e os 3 pontinhos altos. Esse aumento, eu vou seguir ele sempre pelo rumo desse primeiro aumento aqui, tá, pessoal? Então, todos os meus aumentos, eles vão vir até aqui, tá? Então, aqui, eu vou fazer mais um e vou abrir para ver se tá bom o trabalho. Uma corrente de separação e novamente o leque. Se tiver bom, vai ficar assim. Se repuxar o trabalho, tenho que aumentar as correntes. Venho fazendo aqui o lequinho. E agora sim eu vou abrir e vou ver se o meu trabalho tá bom. Se tá certo, se não tá repuxado, como que tá. Então, aqui, pessoal, ó, tá bom, tá? Não tá repuxado o meu trabalho, tá certinho, ó. Eu vou continuar, então, eu vou vir aqui, ó, fazendo, tá? Do jeito que eu fiz aqui, uma correntinha, o ponto alto, outra correntinha e o leque dentro do leque da carreira anterior. Nessa parte aqui, aonde eu parei os meus aumentos, eu vou trabalhar ela sem aumentos. Porém, se o meu trabalho repuxar, eu continuo fazendo desse jeito e colocando o aumento. Se não repuxar, vai ser só o ponto alto, tá? Então, eu vou vir aqui,
continuando aqui os meus lequinhos. Vou vir aqui, ó, vou fazer o meu pontinho alto, correntinha de separação, e esse aqui é o último leque do aumento. Se não precisar de aumento daqui pra baixo, esse vai ser o último. Então, venho, porque aqui, ó, é o rumo onde está a minha marcação. Então, venho e faço aqui o meu lequinho. Isso. Agora, eu vou já parar de fazer a correntinha e vou colocar apenas um ponto alto. Vou laçar a minha agulha e vou vir no próximo leque fazendo um leque. Como eu não sei, pessoal, certinho aqui as medidas, porque essa é diferente da outra, então eu tenho que ir fazendo e ir abrindo o meu trabalho e olhando, pra ver se tá bom. Terminei o leque, já venho direto, sem a correntinha, e faço o ponto alto. Já laço a agulha, vou direto e continuo aqui o meu lequinho. 2 correntinhas de separação, meus 3 pontinhos altos. Vou fazer mais um, pra ver se tá ficando bom. Laço aqui a minha agulha, venho aqui e faço o meu ponto alto. Já laço aqui direto e venho aqui no outro lequinho fazendo o meu lequinho. Provavelmente vai ficar bom sim, eu acho que não vai precisar das correntes. Porque conforme a gente trabalha as carreiras, a volta toda da coruja, ela vai ficando maior. A cada carreira, ela fica maior. Então, às vezes, em lugar que eu penso que não vai ter aumento, vai ter. E às vezes, onde eu acho que não vai ter, tem. Tá, pessoal? Então, é assim, às vezes eu tô vindo aqui, eu acho, aqui não vai ter aumento, e acaba tendo. E aonde eu penso que vai ter o aumento, não vai ter. Então, eu tenho que ir trabalhando e ir abrindo o meu trabalho e olhando. Então, aqui, ó, eu vou abrir o meu trabalho e vou ver essa parte aqui como está ficando. Então, aqui, ó, foi onde eu parei o meu aumento. Até aqui eu tinha a corrente, ó, antes do ponto alto e depois do ponto alto, aqui eu já não tenho. Ó, fiz aqui esses leques e o meu trabalho tá descendo certo. Porque aqui eu tenho que observar o quê? Se eu continuar colocando as correntes aqui de separação nessa parte, pode ser que o meu trabalho vá franzir. E vai franzir mesmo. Então, aqui, se eu colocar correntes, ele vai acabar franzindo. Então, por isso que eu venho com um aumento até na marcação. Essa marcação aqui da base é a minha referência para o trabalho inteiro. Então, até aqui eu tenho meu aumento, a partir daqui eu já não tenho mais, eu não vou precisar. Então, eu vou colocar apenas o ponto alto e não vai ter corrente de separação. Vou vir fazendo isso aqui a volta toda. Quando eu chegar aqui do outro lado, no rumo aqui, ó, do último aumento, que no caso daqui pra lá, ele é o último. E daqui pra cá, ele é o primeiro. Aqui a mesma coisa. Daqui pra cá, esse daqui é o primeiro aumento, tá, pessoal? E daqui pra cá, esse é o primeiro também. Então, aqui nesse rumo, eu já começo as minhas correntes de separação. Vou vir até aqui, ó, no finalzinho, aqui eu tenho, ó, esses pontinhos que não tem a corrente de separação, tá? Tem os 2 iniciais e aqui eu tenho um que não tem a corrente de separação. Vou fazer a mesma repetição aqui. Espero que vocês estejam entendendo, pessoal, a respeito dos aumentos. Então, essa carreira aqui, ó, eu vou trabalhar ela toda assim, com esse ponto alto e o aumento, até aqui no rumo da minha marcação. A partir daqui eu já não tenho mais. Do outro lado, no rumo aqui, ó, daqui pra lá, o último, tá? A última marcação. E daqui pra cá, essa marcação é a primeira. Então, eu vou fazer aqui, vou adiantar e vou voltar mostrando. Então, aqui, pessoal, ó, eu já cheguei no finalzinho da carreira. E aqui, nesse último espacinho, o meu ponto alto, ele já não tem a correntinha. Até aqui eu tinha a corrente, acompanhando aqui o aumento da carreira anterior de uma corrente. Então, aqui eu tenho ainda as correntes antes e depois do ponto alto. Aqui eu já não tenho. Aqui eu já faço o ponto alto direto, já venho aqui
e arremato a minha carreira aqui com um ponto baixíssimo. Então, aqui, pessoal, para vocês não se confundirem, vai ficar 3 pontos altos aqui sem aumento, ó, nesse início, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3. Então, esses 3 pontos altos aqui do início, ó, aqui está o início do trabalho aqui, ó, o rumo do início. Esses 3 pontos altos, eles não têm aumento. Então, aqui eu caminho com o meu fio, venho e começo aqui a próxima carreira de leques. Então, eu faço as 3 correntes, primeiro ponto alto, segundo ponto alto. Vou continuar com apenas uma corrente e vou vir fazendo o leque. Sempre esses 2 leques iniciais vão ter uma corrente apenas de separação. Aqui, pessoal, agora, eu não tenho corrente nenhuma de separação antes aqui do meu ponto alto. Então, eu vou continuar aqui assim. Eu vou laçar aqui o meu fio e vou vir aqui por trás, ó. E vou fazer aqui o ponto em relevo. Vou puxar aqui e vou fazer esse ponto em relevo. Vou laçar aqui a minha agulha direto e vou vir no próximo leque. E vou fazer o outro leque. Então, essa parte aqui desses 2 leques iniciais, eu não estou colocando aumento por enquanto para não franzir, tá, pessoal? A hora que eu ver, opa, aqui é uma corrente só. A hora que eu ver que tá franzindo, aí eu começo a colocar 2. Aliás, a hora que eu ver que tá repuxando. Se repuxar, daí eu coloco 2. Então, aqui, ó, eu estou abrindo o meu trabalho e está certo. Então, eu não preciso de 2 correntes, eu continuo com uma. Aqui, eu ainda tenho apenas um ponto, tá, pessoal, alto, sem corrente. Então, eu continuo aqui, ó, laço a minha agulha e venho e faço o meu ponto em relevo. Laço aqui, venho no próximo leque e começo a trabalhar o outro leque. A partir do próximo lequinho, nós já temos o aumento, que é a corrente antes e depois do ponto alto. Então, aqui eu já vou ter que acompanhar os meus aumentos, para o meu trabalho não repuxar. Então, feito isso, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntes de separação. Vou laçar a minha agulha e vou vir aqui, ó, pegando por baixo, fazendo o meu ponto alto em relevo. Novamente, 1, 2 correntes de separação e vou dentro aqui do próximo leque e começo a fazer o outro lequinho. 2 correntes de separação e venho aqui fazendo o meu lequinho. Vou olhar, ver se tá bom, tá, pessoal? Pra ver se não vai ficar franzido. Se começar a franzir com 2 correntes de separação, eu tenho que diminuir para 1. Tá? Então, vou continuar aqui, 2 correntes de separação, venho aqui, pego o meu ponto alto em relevo, 2 correntes novamente de separação. Vou vir aqui, fazer o próximo lequinho, e vou olhar, ver se tá ficando bom. Que às vezes eu penso que 2 correntes vai ficar bom, e às vezes 2 correntes acaba franzindo o meu trabalho. Então, sempre tem que estar fazendo e abrindo o trabalho e olhando. Terminei o leque, 2 correntes de separação. Vocês podem estar fazendo ponto alto aqui em cima também, tá? Se vocês quiserem, se vocês preferirem. Eu vou fazer aqui, ó, em relevo. Laço 2 vezes, faço 2 correntes e venho no próximo leque. E faço um outro leque. Vou trabalhando aqui os meus lequinhos e já vou abrir o meu trabalho e olhar como que tá ficando. Vamos ver se vai ficar bom com 2 correntinhas, 1, 2. Venho aqui, pego o meu ponto aqui em relevo. Novamente, 1, 2 correntes. E venho aqui para iniciar o meu lequinho. Então, eu vou aqui abrir o meu trabalho. Vou ver como está ficando, se está ficando bom. Vamos ver se não está franzindo e se não está repuxando. Então, aqui, ó, vocês conseguem observar que o trabalho tá ficando bom. Essa parte aqui, ó, onde eu não trabalhei, ó, os aumentos, ela está reta, é assim que ela tem que ficar.
Se eu tivesse colocado duas correntes aqui, ele ia dar uma leve franzida, tá? Se eu colocasse aumentos aqui nessa parte também, ele iria franzir. Então, por esse motivo aqui, não tem os aumentos, tá, pessoal? E aqui, as duas correntes, ó, tá bom, não está franzida e não está repuxada. Então, eu vou continuar até aqui, ó, na minha marcação com os aumentos. Então, esses aumentos de cada carreira seguinte vão acompanhar os aumentos, ó. Esse aumento dessa carreira está acompanhando o aumento da carreira anterior. Então, a cada carreira que eu trabalho, eu acompanho o aumento da carreira anterior. Então, aqui eu tenho uma correntinha de separação nessa carreira anterior e o meu ponto alto e uma corrente de separação. Nessa daqui, eu já tenho, ó, duas correntes. Então, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho duas, e o ponto alto e duas de novo. Pode ser que na outra carreira, eu continue com duas correntes e dê certo. Mas o provável aqui é que eu precise aumentar para 3. Então, conforme eu for trabalhando as carreiras, eu vou estar passando para vocês os aumentos, tá, pessoal? Porque, como eu disse, essa é diferente da outra. Então, eu vou vir aqui até no rumo, ó, da minha marcação, tá? Até aqui, ó, eu tenho o aumento com uma corrente aqui, ó, na carreira anterior. Aqui eu já não tenho mais, tá, pessoal? Deixa eu ver. A partir daqui, ó, aqui eu tenho os aumentos, aqui eu já não tenho mais. Então, daqui em diante, eu já não vou ter mais o aumento. Então, eu vou ter que diminuir o meu aumento. Eu tenho que fazer e olhar para ver se vai ficar bom. Então, ali onde eu tenho só o ponto alto, provavelmente eu vou ter que colocar uma corrente. Aí, eu colocando uma corrente, o que que tá acontecendo? Eu estou acompanhando o aumento da carreira anterior. Na carreira anterior, eu tenho o quê? Eu tenho apenas o ponto alto. Então, eu tenho o meu leque e tenho o meu ponto alto, direto, sem corrente de separação. Nessa parte ali onde eu tenho só o ponto alto, então agora eu vou começar a colocar uma corrente, um ponto alto e uma corrente. Vou começar a fazer isso para poder seguir o aumento. Como eu não tenho corrente nenhuma antes do ponto alto, então eu vou começar a colocar a corrente antes do ponto alto. Nessa parte que eu estou trabalhando as duas correntes, na carreira anterior eu tenho apenas uma corrente e o ponto alto. Então, eu colocando duas correntes, eu estou acompanhando o meu aumento. Que na carreira anterior eu tinha uma corrente, então nessa agora eu vou ter duas. Porque, como eu disse, a cada carreira que eu trabalho, o meu corpinho aqui da corujona, ele vai ficando maior, então eu tenho que ir trabalhando e acompanhando os aumentos dele, para poder ficar certo o trabalho, para ele não franzir, não repuxar. Então, aqui eu venho trabalhando até onde eu trabalhei os aumentos de uma corrente e um ponto alto e uma corrente na carreira anterior. Feito isso, eu vou começar aqui, ó, a partir do próximo lequinho, enroscou aqui o meu fio. Então, feito isso aqui, ó, a partir do próximo lequinho eu já não vou ter as duas correntinhas. Terminei aqui, ó. Então, aqui, reparem que essas correntes estão acompanhando o aumento da carreira anterior. Então, aqui eu tinha uma corrente, aqui eu já tenho duas antes do ponto alto. Eu tenho duas antes e duas depois. Aqui eu tinha uma antes e uma depois. Aqui eu já não tenho corrente nenhuma. Eu terminei o meu leque, eu vim direto com o ponto alto. Então, aqui agora eu vou ter uma corrente. E agora, o ponto alto. E agora, a corrente. Venho dentro do meu leque e faço outro leque. E venho trabalhando aqui o meu lequinho com as duas correntinhas de separação. E essa parte toda agora, onde eu tenho apenas o ponto alto, eu vou colocar agora, então, a corrente. Então, agora eu coloco a corrente e venho no ponto alto e faço outro ponto alto em relevo. Novamente, uma corrente. Se vocês não quiserem, pessoal, esse ponto alto em relevo, pode pôr ponto alto em cima de ponto alto, tá? Fica bom também. De repente, aí pro gosto de vocês, se vocês não querem o relevo, pode estar colocando ponto alto em cima de ponto alto.
terminei aqui uma corrente. Então, aqui eu vou abrir o trabalho para vocês verem como que tá ficando. O espaço aqui é pouco, mas acredito que vai dar para vocês estarem vendo bem certinho. Então, aqui, ó, pessoal, eu trabalhei os meus aumentos de 2 correntes nessa última carreira aqui que eu tô fazendo, acompanhando o aumento da carreira anterior, tá? Então, até aqui, na carreira anterior, até aqui eu tinha uma corrente antes do ponto alto e uma corrente depois. Aqui eu já tenho 2 e aqui eu tenho 2 também. Então, eu tenho 2 antes e 2 depois. Aqui, a partir daqui onde acabou o meu aumento, eu já não tinha corrente nenhuma de separação. Antes do ponto alto e depois. Então, aqui agora eu já tenho. Então, eu vou trabalhar toda a minha volta agora dessa maneira, tá? Fazendo uma correntinha, o ponto alto em relevo, uma correntinha venho no leque. Vou fazer isso aqui a minha volta toda. Quando eu chegar aqui, ó, no rumo, tá? Desse primeiro aumento, daqui pra cá, o primeiro, daqui pra lá, o último. Aí, nesse rumo aqui, onde termina aqui, ó, os meus aumentos, ó, até aqui... Ó, até aqui eu não tenho corrente de separação. Aqui eu já tenho corrente de separação antes do ponto. Então, até aqui, onde eu tenho só o ponto alto, eu vou trabalhar o aumento de uma corrente, o ponto alto em relevo e uma corrente. Vou vir e vou fazer o leque. A partir daqui, onde eu tenho uma corrente antes e uma depois do ponto alto, eu já começo as 2 correntes. E o ponto alto em relevo. Se vocês não quiserem o ponto alto em relevo, pode ser o ponto alto em cima de ponto alto. Aí, vou vir trabalhando aqui o aumento das 2 correntes até aqui, ó. Aqui, se lembram que eu disse pra vocês, ó, os leques iniciais, os 2 iniciais aqui, um leque aqui depois e um leque antes. Esses 3 pontos aqui, ó, como referência que não tem aumento, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, olhem na carreira anterior. Então, aqui, pessoal, sempre que vocês tiverem dúvida, olhem na carreira anterior, tá? Então, aqui, ó, os 3 pontinhos altos como referência, os 2 leques iniciais, um depois e aqui um antes. Então, essa parte é a parte que eu não tenho os aumentos, para não franzir. Então, aqui tem dúvida, olhe na carreira anterior. Aqui, ó, eu tô com uma corrente, um ponto alto, uma corrente. Então, na próxima carreira, eu tenho que ter 2. Porque se nessa eu tenho uma, na outra eu tenho que ter 2. Se na outra eu tenho 2, na outra eu tenho que ter 3. Geralmente é assim os aumentos, tá, pessoal? Depende muito do que eu tô trabalhando. Gostaria, assim, que vocês entendessem os aumentos. Então, aqui, pode ser que na outra carreira, como eu disse, pode ser que eu não precise dessas 2 aumentar para 3 correntes. Pode ser que 2 dê certo, tá? Mas provavelmente eu acho que vai precisar de 3. Mas eu tenho que ir fazendo, abrindo o trabalho e olhando. Então, a gente sempre tem que olhar, pessoal, o trabalho, abrir, olhar e conferir. Então, até aqui, vocês vão ver trabalhando as 2 correntes, o ponto alto em relevo, ou o ponto alto, como vocês preferirem, e as 2 correntes. Esse aqui é o último leque. E aqui é aquele ponto alto que eu não tenho aumento. Então, aqui, esse último ponto, ele também não vai ter aumento, tá? Então, quando vocês vierem trabalhando aqui dentro desse leque, terminado o leque, vocês já vão laçar a agulha e vir direto aqui, ó, pegando o ponto em relevo e fechando a carreira, pra poder ficar aqui, ó, os 3 pontos sem aumentos, tá, pessoal? Pra não dar defeito aí no trabalho de vocês. Então, eu vou adiantar essa carreira, tá? Vou fazer ela do jeito como eu expliquei pra vocês, com as 2 correntes e uma só onde eu tenho que diminuir, e vou voltar mostrando, então, pra vocês a próxima carreira.